para gravar e vou compartilhar. E aí, a gente vai dar início à nossa aula, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. E a gente tinha parado aqui, né? Falando dos riscos ambientais. E aí, eu vou prosseguir daqui, tá? E aí, eu vou entrar na questão de prevenção, falar de acidente. E aí, eu vou com... Vocês estão me ouvindo bem? Só faz assim para eu saber. Beleza. Então, eu vou aqui conceituar acidente. O que seria acidente? Espera aí que tem gente querendo entrar. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. O que seria acidente? Acidente, gente, acidente é uma situação, é um fato, é um acontecimento que foi inesperado, de repente, né? A gente não espera, a gente não prevê, a gente não tem intenção que ele aconteça, é inesperado, é uma coisa que acontece de surpresa. Então, acidente é uma situação, é um acontecimento súbito que vem de surpresa, que ninguém tem a intenção, e ele pode provocar uma lesão, um dano, né, físico, um dano psicológico, então pode provocar uma lesão corporal, pode, infelizmente, levar até a óbito, e também ele pode gerar um dano material também, tá? E aí, eu vou pedir para vocês colocarem mudo no microfone de vocês. Pronto, coloquei de todo mundo. E aí, gente, acidente, então, de um contexto geral, que eu estou falando, de um contexto geral, ele é essa situação, né? Que vem subitamente, que pega a gente de surpresa, né? Que, inclusive, a prof aqui sofreu um acidente doméstico essa semana, no final de semana, a bonita foi se levantar, né? Escorregou aqui, passaram um negócio no piso aqui, que eu escorreguei, mas caí de bunda no chão e bati a testa na cômoda. Então, imagina, foi um acidente. Eu previ isso? Não previ. Né? Então, foi um acidente doméstico. Gente. A máquina. Aí, o que acontece? Eu previ isso? Não. E aí, quando a gente vai pensar assim, poxa, esse foi um acidente doméstico que aconteceu comigo na minha casa. Eu posso sofrer um acidente de trânsito, que aconteceu comigo na rua, mas eu posso sofrer um acidente também de trabalho. E aí, como que seria? Como é que eu ia conceituar acidente de trabalho? Ah, Ive, acidente de trabalho, o nome já diz, acontece no trabalho. Não, mas peraí, tem ainda uma questão que quero falar com vocês. O acidente de trabalho, você vai pegar o seguinte, é aquele acidente, então é essa situação inesperada que a gente não prevê, como eu falei antes, inesperada, de forma não intencional, que acontece quando o colaborador ele está realizando o seu trabalho, ou seja, ele está dentro da empresa. Então, configura acidente de trabalho. Aquele acidente que o trabalhador vai ter, né, um dano físico, mental, uma lesão no local de trabalho, realizando a sua função ou não. Ah, estou lá, né, trabalhando, e aí uma peça lá que eu mexo cai no meu pé e corta o meu pé. Eu tive um acidente de trabalho, né, um dano, uma lesão ocasionada por conta da minha função. Ah, eu estava indo no banheiro, estou lá na empresa, tem um degrau mal sinalizado, ou uma pessoa acabou de passar um pano, não sinalizou que estava molhado o chão, pá, escorreguei, me estabaquei no chão, bati a cabeça no chão, fiquei desacordada. É um acidente de trabalho, tá? Ah, uma peça soltou, eu estava lá na frente, mas aquela peça, pum, atingiu o meu rosto, me cortou, é um acidente de trabalho. Mas o acidente é muito mais de trabalho, assim, o conceito de acidente de trabalho é muito mais do que um acidente que acontece no meu local de trabalho. Na verdade, o acidente de trabalho, a gente conceitua ele, a gente fala dele assim, que ele é um acidente que o indivíduo, né, o trabalhador, sofre quando ele está a serviço da empresa. Aí não importa o lugar que ele esteja.
Ele está a serviço da empresa? Então, aconteceu um acidente com ele? Aconteceu alguma coisa que lesionou a integridade física dele ou a psicológica? Então, é considerado um acidente de trabalho. Então, vamos pensar assim, eu estou na empresa, você está na empresa. Aí, o seu superior te pede para você resolver alguma questão fora da empresa. A questão fora da empresa é ir num banco ou ir resolver questões, pendências de documentos em cartório, ou qualquer coisa do tipo que você precise sair da empresa. Aí, nesse momento, você sai da empresa e vai resolver isso a serviço da empresa. Deus me livre, mas acontece um acidente. Um cachorro passa na frente, você está de moto, você atropela o cachorro, você cai, ou acontece um acidente de carro, ou alguém te atropela, acontece qualquer coisa que você tem um dano físico. É, sim, considerado acidente de trabalho, tá? Outra situação, você está indo trabalhar, né? Da sua empresa da sua casa para a sua empresa tem um trajeto, né? Você faz um trajeto todo dia. Você está indo trabalhar. E aí, nesse trajeto, na sua ida, Deus me livre, também acontece um acidente de trânsito com você. É considerado acidente de trabalho. Ah, foi almoçar. Na hora que estava indo almoçar, sofreu acidente de trabalho. Sofreu um acidente de trânsito. É configurado acidente de trabalho. Voltou do horário de almoço. Ah, é considerado acidente de trabalho. Agora, claro, gente, vamos lá, né? Tem questões interpretativas aí. Você saiu do serviço, né? Do trabalho. Foi, ó, Manguaçá, seu trajeto, vamos usar aqui a Chamego como exemplo, tá? Deixa eu aceitar o pessoal aqui, que tem gente querendo aqui, peraí. Vamos dizer que seu local de trabalho é a Chamego, vamos pensar nisso. A Chamego é lá na usina. Aí você mora no Lia Márcia. Então, seu trajeto né? Você pegou a reta ali, da Chamego ali, indo para Carabuçu, voltou, passou no Laguinho, pegou a reta ali do Laguinho, vindo para o centro, sentido centro, entrou em qualquer daquelas ruas ali e foi para tua casa, seu trajeto. Aí tu fez o seguinte, não, eu estou de uniforme, eu vou estender um cadinho. E foi parar num bar lá no Pimentel Marques. E aí você chapou um pouco lá, demorou uns 20 minutos, voltou para casa, nesse trajeto, pumba, você se acidentou. Se você tiver no trajeto corriqueiro, tá? Do seu local de trabalho para sua casa, é configurado acidente de trabalho. Se você faz o desvio, fica um tempo e faz um trajeto completamente fora do seu local de trabalho, aí já pode configurar um acidente de trânsito comum e não um acidente de trabalho. Vocês conseguiram entender, então, a diferença desse tipo de acidente de trajeto, quando ele é do trabalho e quando ele não é do trabalho? Podem abrir o microfone aí e me sinalizar se vocês conseguiram entender ou se ficou dúvida nisso. Sim, entendi. Sim, consegui. Beleza. Aí tem uma outra questão. Aí eu falei do acidente de trajeto. Professora, licença. Pode falar. Quem é? Porque às vezes não aparece para mim aqui. Esses slides aí, eles vão ficar salvos quando você salvar essa aula? A semana passada, alguém me perguntou se eu ia postar o slide. Eu falei que sim, mas que eu não ia postar semana passada. Mas eu vou postar hoje. Porém, isso tudo tem na apostila também, tá? Mas eu vou postar sim. Tá bom, obrigada. Tá? Vamos lá. Alguma dúvida a respeito das definições até agora? Não, né? Não. Beleza. E aí, gente, eu falei, então, desse acidente de trabalho de trajeto, falei a serviço da empresa, mesmo, fazendo algum tipo de mandado, resolvendo algum problema externo da empresa. Falei de um acidente dentro da empresa, de trabalho dentro da empresa, fazendo a sua função. Falei de não necessariamente estar fazendo a sua função, estar caminhando, escorregou, qualquer outro tipo de situação, que você teve uma queda ou sofreu algum dano físico ali dentro da empresa, que não necessariamente está dentro da sua função, desempenhando a sua função. E agora eu vou falar de uma outra situação. Por exemplo, você está lá de boaça na empresa, e aí tem sempre aquele coleguinha, né, ou aquela coleguinha, que gosta de arrumar um problema, né, que gosta de ter né, uma pinimbazinha. E
às vezes acontecem provocações aqui, provocações ali, né? Algumas agressõezinhas verbais rolam, até que um dia a pessoa está com a cara virada lá e te dá uma porrada. Acerta você em cheio, te dá um tapa, meninos, né? Dá um soco, as meninas puxa cabelo, sei lá o quê, dentro do setor de trabalho. Se você for aquela pessoa que sofreu a agressão física por um outro colega de trabalho, você sofreu um acidente de trabalho, você sofreu uma agressão física, te causou dano, é considerado acidente de trabalho, sim. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala acidente de trabalho, a empresa tem alguns deveres para com o funcionário. Por exemplo, no acidente de trabalho, o funcionário tem uma estabilidade. Então, quando o funcionário retorna, o patrão não pode demitir, tá? Tem um período que ele tem que, igual gestante, que tem que ficar no mínimo tantos meses, não pode demitir o funcionário. Então, configurou o acidente de trabalho, tem que ser, o funcionário tem algumas questões de direito dele, como, por exemplo, algumas questões de arcar com algumas despesas médicas e entre outras coisas, se o funcionário não tem plano de saúde. Então, essa configuração de ser acidente de trabalho ou não é importante nessa definição que eu estou dando para vocês por causa disso, porque o funcionário pode se beneficiar de direitos e de estabilidades e de algumas questões, até mesmo de arcar com questões financeiras vindas da empresa, da instituição de trabalho, por conta de ser um acidente de trabalho. E lembrando que todo acidente de trabalho, quando eu falo com vocês assim, ele tem que ser comunicado, tá? Existe uma CAT, eu acho que eu já mostrei até para vocês aqui. Eu mostrei de acidente até biológico, né? De perfuração, falando de acidente com material biológico, né? E aí, toda vez que acontece o acidente de trabalho, ele tem que ser comunicado, tá? Então, tá lá, numa empresa de construção civil, um funcionário estava fazendo, cortando um piso e cerrou um dedo, um pedaço de um dedo. Tem que ser comunicado ao Ministério do Trabalho, tem que ser feito todo um protocolo, um relatório preenchido de um comunicado mesmo de acidente de trabalho para o Ministério do Trabalho, tá? Porque provavelmente esse funcionário, ele vai entrar, dependendo do dano, de assistência, de benefício por doença, né? Por afastamento, etc. Então, esse acidente de trabalho tem que ser comunicado, até porque a empresa, para ela arcar com seus próprios deveres que ela tem para com o funcionário. Ficou entendido, então, até essa parte aqui? Ok? Sim. Então, vamos lá. Sim. Vou passar aqui para a gente continuar. Opa! Aí eu tenho tipos de acidente, gente. Eu tenho aquele tipo de acidente que acontece, que eu escorreguei lá na empresa e eu não tive nenhum dano grave, só mesmo deu uma escorregadinha, arranhei de leve o joelho, então não precisei ficar afastada, então eu sofri um acidente de trabalho, mas sem afastamento. Acontece também aí outros tipos de acidente com afastamento. Aí, com afastamento, eu vou ter 3 subtipos, né? O primeiro, a pessoa vai passar por uma incapacidade temporária de exercer a sua função. Então, eu estou lá fazendo o meu trabalho e eu escapuli uma peça e eu trabalho com as minhas mãos, no setor de produção de alguma empresa, tá? Então, vamos pegar a Policron da vida, pego linha, passo para lá, aí soltou uma peça, foi na minha mão, deu um corte na minha mão, e aí eu vou temporariamente ficar afastada, porque eu não vou conseguir desempenhar aquela função enquanto não cicatrizar aquela situação, né, a ferida que foi aberta na minha mão, porque eu dependo da minha mão para realizar o trabalho. Então, beleza. Eu fiquei afastada temporariamente, eu fiquei incapaz de realizar aquele serviço, né, aquele trabalho temporariamente, mas eu vou voltar e eu vou conseguir voltar para a mesma função que eu estava. Quando a gente fala de incapacidade permanente parcial, é aquela que vai gerar um dano. Então, vamos pensar assim, eu estou lá naquele setor
E aí, a peça solta, não faz só um corte na minha mão. Ela decepa 2 dedos meus, ou um dedo meu. Aí, o que vai acontecer? Eu fiquei com uma sequela permanente. Então, eu perdi um membro, eu perdi um dedo. Só que essa sequela, essa incapacidade permanente, ela vai ser parcial. Por quê? Porque eu ainda tenho outros dedos. Eu consigo realizar a função, porém, com alguma, vamos dizer assim, adaptação. Então, eu posso voltar para a minha função com alguma adaptação. Agora, quando o acidente é com afastamento e a minha incapacidade é total, permanente, é quando, por exemplo, eu trabalho no açougue. A minha mão dominante é a mão direita. Eu tenho a minha mão dominante direita, beleza. Aí, a minha mão, por um descuido, por alguma situação, ela vai e eu faço uma maceração, né? Eu enfio a minha mão lá na máquina e a máquina, né, decepa a minha mão inteira, né? Macera, destrói a minha mão toda. Essa é a minha mão que eu escrevo, essa é a minha mão que eu uso para fazer corte com a faca, etc, etc. Eu vou ter um afastamento com incapacidade total, permanente. Eu perdi a minha mão. Eu vou conseguir exercer a mesma função que eu exercia antes? Não. Eu fiquei sem um membro permanentemente. Pode ser que exista algum outro tipo de trabalho que eu possa exercer? Sim, mas a minha profissão eu não posso mais exercê-la. Então, por muitas situações dessas, com essa incapacidade total permanente, a pessoa consegue, inclusive, ser afastada e receber um benefício já como aposentadoria. As regras vão mudando aos poucos, mas em caso de acidente do trabalho de incapacidade total permanente, a pessoa geralmente consegue o benefício para ficar pela vida por conta da perda daquele membro ou daquela incapacidade que ela obteve. Tem gente que fica cego, tem gente que perde uma visão, né? Uma vista, e tem várias situações de incapacidade total permanente. Entendido também até aqui o tipo de acidente em relação ao afastamento? Professora. Fala, Fernanda. Então, a respeito dessa incapacidade permanente, é incapacidade parcial, né, permanente, a total permanente. Então, a diferença seria que a parcial seria porque a pessoa seria afastada apenas para recuperação, né? Ela vai ser afastada para recuperação. Que ela é afastada apenas para recuperação, que ela sofreu um dano, que ela vai poder voltar totalmente à sua função, sem ficar com nenhuma sequela, é a incapacidade temporária. A incapacidade permanente parcial significa que ela vai conseguir voltar, mas ela ficou com uma lesão permanente. Aí eu dei um exemplo. Ela perdeu um dedo, ou ela seccionou um tendão, mesmo, precisa nem amputar um dedo. Ela seccionou algum tendão aqui, dependendo do tendão que a gente que há o rompimento, e dependendo da forma com que é feita a sutura, etc., a pessoa não consegue fazer mais esse movimento aqui, ó. A pessoa fica com o dedo reto. Então, você vai pegar algum objeto, a pessoa pega o objeto assim, sabe? Então, ela ficou com uma incapacidade permanente, só que ela é parcial, por quê? Porque essa pessoa aqui, se ela exercia alguma função, como eu expliquei, que depende das mãos dela, ela vai conseguir exercer essa função ainda profissional, tá? Essa função profissional. Só que ela vai só ter que ter alguma adaptação ali para ela exercer aquela função. Entendeu? Entendi. Ela vai conseguir voltar para a mesma função, porém com alguma adaptação. Agora, porque ela também ficou com um dano permanente. Só que esse dano permanente não impediu ela totalmente de exercer a função. Impediu ela parcialmente. Agora, quando é incapacidade total permanente, a pessoa, o tipo de acidente gera nela uma sequela permanente que vai incapacitá-la de exercer totalmente a sua profissão. Conseguiu entender? Então, um marceneiro, um açougueiro, ou uma pessoa que trabalha com digitação, qualquer tipo de acidente de trabalho que
faça com que as mãos, principalmente a mão com que ele exerce, né, a mão dominante, qualquer problema que tenha, que aquela mão dominante perca a sua função e a pessoa exerça um trabalho manual e que utilize a sua mão, vai ser uma incapacidade total permanente. Eu usei o exemplo do açougueiro, mas pode ser um marceneiro, pode ser qualquer tipo de acidente com que a pessoa tenha um tipo de profissão que ela precise das mãos e aí ela perde a capacidade. Então, a mão ficou incapaz, né? Lacerou o tendão e aí ela vai ficar com essa sequela permanente, além de ela perder o movimento da mão, ou ter a mão decepada, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, dando o exemplo do membro da mão, ela não vai poder conseguir desempenhar a sua função nunca mais. Ela nunca mais vai conseguir fazer um corte de uma carne do jeito que ela fazia antes. Ela pode mais na frente aprender a usar a faca com a mão esquerda, mas e o apoio também para ela fazer o corte? Vai ser totalmente diferente. É uma situação que vai gerar uma incapacidade permanente e total em relação àquela função. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Mais alguém com dúvida, gente? Nisso? Não, né? Passei. Passei. Aí a gente vai ter a classificação dos acidentes. Dentro aquela questão que eu falei dos tipos, eu falei do afastamento. Pode ser até que numa dessas eu tenha explanado esse tipo de classificação aqui. Tá? Mas eu falei basicamente lá agora do afastamento. Só um minutinho, vou beber um golinho de água. Hoje eu estou com a minha garrafinha de bicicletinha. Acidente incapacitante. É aquele acidente de trabalho em que eu estava falando agora. A pessoa vai ter uma incapacidade permanente, então ela vai ficar permanentemente com uma sequela total ou parcial. Pode ser por tempo determinado, então ela pode ser que ela melhore. Então, por exemplo, com uma fisioterapia, ela perca o movimento da mão, mas com uma fisioterapia volte. Mas pode ser que seja permanente, que nada melhore. Então, ela pode ser temporária, pode ser até a morte. Então, acidente incapacitante é aquele que vai trazer alguma incapacidade pro profissional, ou total, ou parcial, ou por tempo limitado, ou por tempo indefinido até a morte, tá? Acidente sério. A gente fala quando é acidente sério, quando às vezes se mistura, tá, gente? Às vezes eu falo incapacitante, falo sério, aí vocês mas o incapacitante também pode ser sério. Sim, pode acontecer isso, tá? O acidente de trabalho sério é aquele que o funcionário, que o trabalhador, colaborador, ele vai ficar impedido de exercer pelo menos uma das atividades da sua função. Então, vamos dizer aqui que dentro da minha função, eu exerço 3 tipos de atribuições. No acidente de trabalho que eu sofri, foi sério. Eu não consigo exercer mais pelo menos uma das minhas atribuições. Então, eu considero esse acidente como sério, entenderam? Se o acidente for... Ops. Gente, só um minutinho. Sair da tela, desculpa. Se o acidente for relatável... Ups. Só um minutinho. Porque às vezes acontece gente querendo entrar aqui. Voltou assim. Esse acidente relatável aí, a lesão que o trabalhador sofreu, ele não vai impedir o trabalho de exercer a atividade dele, entendeu? O trabalhador de exercer a atividade dele. É um acidente relatável porque ele vai sofrer esse acidente, uma lesão, mas não vai impedir ele de trabalhar, tá? É como se fosse aquele afastamento lá atrás, só para vocês não confundirem, mas assim, ele consegue se recuperar sem ter que uma sequela e sem ter que se afastar, tá? Vamos dizer assim, sem ter que deixar de exercer a sua função. Aí,
Eu tenho um acidente de trajeto, que eu falei com vocês, que é aquele que acontece no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, e pode ser utilizando qualquer tipo de veículo, tá? Pode ser de moto, de carro, de bicicleta, a pé, qualquer tipo de acidente que você está voltando ou indo do trabalho, indo almoçar ou voltando do almoço, é considerado acidente do trabalho. Lembrando aquelas situações que eu estava falando com vocês, que desde que o trajeto seja realmente do trabalho para a casa, da casa para o trabalho. Ive, fui muito longe, saí completamente do meu trajeto, existem questões a serem, talvez, excludentes, tá? Acidente com danos materiais. É aquele que, além, acontece um acidente que o funcionário em si não se machuca, não tem uma questão muito física, uma lesão corporal grave, nada muito grave, porém, ele trouxe danos para a empresa. Então, aconteceu um acidente dentro da empresa que ninguém ficou machucado. Mas, por exemplo, é uma cooperativa de leite. Vamos pensar na cooperativa de leite. Alguém, sem querer, porque, né, um acidente a gente não faz por querer, porque se for por querer, não é chamado de acidente, é sem intenção. Então, uma pessoa esqueceu um compartimento, não trancou corretamente, teve extravasamento de 1.000 litros de leite. Ninguém se feriu, ninguém escorregou no leite, ninguém teve nenhum dano, nenhuma lesão corporal, mas a empresa teve dano material, teve perda material, ela perdeu 1.000 litros de leite. Então, acidente com danos materiais, tá? E o que seria um incidente? Um incidente seria aquela situação em que aconteceu uma coisa dentro da empresa, então uma pessoa escorregou numa rampa, um incidente. A pessoa escorregou numa rampa que já estava com aqueles negocinhos de proteção que é áspero, gente, desculpa que eu perdi o nome daquilo. Mas, enfim, aquela trava de proteção desgastada. Então, já estava meio que sendo, assim, você olhava para aquilo e disse, poxa, isso pode acontecer a qualquer momento uma pessoa escorregar aqui. A pessoa passou ali, escorregou, teve aquele malabarismo, se segurou, não se machucou, não teve nenhum dano moral, nenhum dano material para a empresa. Só que já estava mais ou menos pelo desgaste da segurança da rampa, do item de segurança, né? Que é o abrasivo ali, para impedir de escorregar, estava desgastado. E aí tinha um potencial para que qualquer momento uma pessoa se sofresse um acidente sério ali. Tá? Então, vocês entenderam que o incidente é uma situação que não teve dano material, que a pessoa passou, então ela escorregou, ou aconteceu uma situação inesperada, porém que não teve dano para a pessoa, não teve dano para a empresa, mas era tipo uma situação meio que avisando, olha, vai acontecer um acidente aí a qualquer hora, tá? Cuida disso, mexe nisso, que vai acontecer um acidente aí a qualquer hora, tá? Aqui embaixo, gente, eu costumo fazer assim, porque não tá dando para eu ver, ó. Acidente no lar ou lazer. Aqui ocorre, então, quando a pessoa está na sua casa e acontece um acidente, igual eu falei, um acidente doméstico. Aconteceu comigo. Poderia acontecer que nesse acidente doméstico, eu fraturasse a minha mão. E aí eu apoiasse meu punho no chão e aí eu ficaria inapta para trabalhar por um período por conta da minha mão estar fraturada, meu pulso, etc. Tá? Então, acidente doméstico é aquele que acontece na nossa própria casa. Gente, está faltando 5 minutos para encerrar a nossa aula aqui. Eu vou falar nesse próximo slide aqui, e aí eu volto para a gente falar do outro, tá bom? Eu vou interromper. Outra questão, causas de acidente de trabalho. Quais são as causas que geralmente pode gerar e pode contribuir para um acidente de trabalho acontecer? Uma condição insegura ou um ato inseguro. A condição insegura tem a ver com
equipamento com falta de proteção, ferramenta que já precisa de manutenção e não foi dada, máquinas que estão apresentando defeito, que não foi reparado. Então, consiste em você estar trabalhando numa máquina que você sabe que já está dando defeito, que a qualquer momento pode parar ou pode gerar um acidente. Ou assim, você não tem a noção que esse defeito pode até gerar um acidente com você. Então, continua trabalhando ali na máquina, porque se alguém soubesse, também não continuaria, né? Ou essa máquina está apresentando defeito, ou está faltando algum equipamento de proteção nela. Então, acontece, gente, eu não sei se vocês... Eu não coloquei aqui, não, porque não caracteriza um acidente de trabalho, porém, é por causa de muitos acidentes lá no Amazonas, que é aquele escalpelamento de meninas, até jovenzinhas, que fazem uso daqueles barcos de trajeto, né? Porque lá usa muito barco para ir, para voltar. Então, o meio de transporte deles lá, por conta de rio, tem muito rio e tal, é barco. E aí tem aquela máquina, não sei se vocês já viram isso, alguém já viu isso na TV, alguém pode se pronunciar aí? Vocês já viram isso na TV? Roçadeira. Não é roçadeira, não, mas é que é dentro do barco, para fazer o barco andar? Eles usam às vezes no caiaque. Ah, tá. Mas eu não sei se é roçadeira, não. Eu sei que a parte do motor fica exposta, tipo aquele rolamento, e aí qualquer vacilinho, se alguma menina senta perto, aquilo como que se puxa o cabelo. E aí o cabelo entra naquela roda, assim, ó, e faz assim, e puxa, e aí sai puxando, gente, e tira o couro cabeludo. Não sei se vocês já viram isso. Então, é só um exemplo de um acidente, por exemplo. Por quê? Porque era só uma capa, tinha que ter uma capa ali, naquele local específico, para que isso não acontecesse, e não tinha, tá? Então, é um exemplo de uma máquina que está faltando um acessório de proteção que pode gerar um acidente. Nesse caso, eu nem estou dando o exemplo de um acidente de trabalho, mas se for uma pessoa que estava guiando o barco e acontecer isso com ela mesma, aí configura-se um acidente de trabalho, tá? E aí, esse tipo de condição insegura, então, falta de equipamento, ferramenta, manutenção, máquina com defeito, faltando acessório, geralmente são responsáveis por 10% dos acidentes. O ato inseguro, ou seja, atitudes que o trabalhador realiza, que sem perceber, ele pode causar um acidente. Então, ele se distrai, ele se considera muito seguro naquilo que ele está fazendo e deixa de tomar as devidas precauções, né? Deixa de seguir os protocolos que tem que ser feito, porque já sei fazer, sei como é que faz, não vou ter tanto problema mais com isso, estou careca de saber isso e tal. E aí, esse ato inseguro é uma das principais, então, causas de acidentes de trabalho, tá? Que são responsáveis por 90% dos acidentes de trabalho. E você está falando que a empresa nunca, né? Geralmente não cai sobre a empresa a culpa, cai no funcionário. Não, gente, eu não estou falando de culpa, estou falando de causa. Independente da causa, se foi por um descuido do funcionário ou foi por uma falta de manutenção, né, da empresa, vai ser configurado como acidente de trabalho, tá? Então, eu vou encerrar por agora e eu volto já com vocês, tá bom?